A gente já está gravando, certo? Eu já queria pedir para vocês, por gentileza, colocarem o nome, certo? Coloquem o nome e o número, para dar aquela ajudinha na hora de fazer a frequência. E também abram um livro na página 72, certo? Página 72. Bom, é o seguinte, antes da gente começar a nossa aula, aliás, já dentro do tema da aula, a gente está indo para o nosso último capítulo, né? Embora a gente tenha caminhado na medida que o livro pediu, a gente fez vários textos, um texto para cada gênero textual. Eu realmente considerei que foi um período curto para o nosso livro, aliás, um período longo demais para o nosso livro, que é curto. E quando esse nosso livro terminar, a nossa disciplina vai se pautar no seguinte: a gente vai exclusivamente trabalhar com produção escrita mesmo. Certo? A gente não vai fazer outra coisa a não ser estudar um tema por semana. A gente vai estudar um tema atual, dentro da sociedade brasileira, dentro da realidade brasileira, é claro. Por quê? Por que realidade brasileira, professor? Por que a gente não vai estudar outras coisas aí pelo mundo afora? A gente pode até pensar nisso também. Mas é importante lembrar que vocês estão no último ano do ensino fundamental e que próximo ano, quando vocês estiverem no ensino médio, que eu espero que todos vocês façam o Enem já no primeiro ano, que isso é importante, que vocês entendam o seguinte: a redação vai cobrar o problema político, social ou cultural, ou os três de uma vez só, certo? Dentro da realidade brasileira, certo? Ela não vai querer saber sobre os buracos da Lua, não vai querer saber sobre a poluição na China ou no Japão, não vai querer saber sobre a realidade brasileira. É sempre um problema. Aliás, transforme aquela redação numa pergunta-problema e tente responder essa pergunta resolvendo o problema. Mas lembrando, vai ser dentro da realidade brasileira. Então, os nossos temas que nós iremos abordar, que eu já estou preparando para as próximas aulas, vão ser dentro da realidade brasileira e serão problemas atuais. Então, as aulas serão da seguinte maneira: iremos estudar um tema, seja qual for, será um tema atual, e nós iremos fazer uma produção, talvez duas, semanalmente, certo? Talvez a gente fique em uma, para uma aula a gente estudar o tema, na outra a gente entrega o tema e já vê outro tema para a próxima aula, certo? Mas vamos lá. Ficou alguma dúvida disso que eu expliquei aqui para vocês, da programação? Espero que não, mas se vai ficar, eu explico de novo, certo? Ótimo, vamos lá. Vamos para o texto publicitário, né? A princípio, o que é esse tal do texto publicitário? É apenas um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias. Claro, o texto publicitário só pode ser veiculado em campanhas publicitárias. Um pouquinho melhor. E podem ser considerados, podem ser, aliás, textos escritos, visuais ou orais, né? Esse nosso aqui é um pouquinho de cada, né? Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor, né? Principal, né? Não é apenas esse, para a compra de produtos, serviços ou ideias. Certo? Como é que você compra uma ideia, professor? Pelo amor de Deus, você aderindo a essa ideia. Né? Por exemplo, é mais ou menos o que veremos aqui, mas deixa eu dar um exemplo mais contundente. Uma campanha humanitária para arrecadar alimentos. Se você está se você está ajudando essa campanha, né, você está dando alimentos, você está ajudando na medida do que você pode, isso significa que você comprou, tá? Você comprou essa ideia. Ou seja, aquele texto publicitário, aquela propaganda que visava algo, o que era esse algo? Te convencer a comprar produto, né? Produtos e bens são a mesma coisa, produtos, serviços ou ideias, serviu.
Por que serviu? Porque você aderiu à ideia, você comprou a ideia, você achou que valia a pena. Da mesma maneira que como quando você vê uma propaganda de, deixa eu ver, de um computador ou de um telefone, e você compra ele, é sinal de que você está concordando que aquela pessoa que fez a propaganda, fez aquele texto publicitário, fez aquela publicidade, você está dizendo que ela conseguiu te convencer, que você fez o que aquela pessoa entende como objetivo final, que é você comprar esse bem, esse produto, né, esse serviço ou essa ideia. Na questão da compra de ideias, da adesão de ideias, é muito do que a gente vê na política. Uma campanha política, né, um texto político, nada mais é do que um texto publicitário, né, uma propaganda, para que você compre a ideia, para que você venha a aderir à ideia de determinado político, já que ele não vai te trazer produtos, né? Talvez serviços, se ele ganhar, mas quando você está apoiando ele, aí quando você está votando nele lá na urna, é sinal de que você sim comprou a ideia dele, né? Talvez você não venha a usufruir dos serviços dele, caso ele ganhe ou não, né? Mesmo se ele ganhar, talvez você não usufrua dos serviços. Vai que ele não cumpra o que ele prometeu, né? O que seria muito irônico, né? Já que isso pouco acontece aqui no Brasil. Tudo que os políticos prometem, eles cumprem, né? Lembrando que está indo um pouco de ironia na minha fala. Vamos lá, continuando. Geralmente, né, os textos publicitários são encontrados nos meios de comunicação. Claro, qualquer veículo de comunicação, que eu estou falando, jornal, rádio, revista, televisão, internet, outdoors e por aí vai, né? Panfletos, cartazes, faixas, essas coisas. Os textos publicitários, eles são textos sugestivos, né, e persuasivos. O que é persuasivo, né? Persuasivo vem da palavra, do verbo persuadir, que nada mais é do que convencer. Né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que convence muito bem as pessoas com a sua fala, você é uma pessoa persuasiva. As pessoas estão geralmente propensas a aceitar aquilo que você está dizendo, é porque você domina a arte de persuadir. Nada mais é do que a arte de convencer alguém. Convencer alguém a quê? Né? Nesse caso do texto publicitário, persuadirá comprar a ideia, produto ou o serviço. Certo? Só retomar o começo da fala. Né? Os textos publicitários geralmente são textos sugestivos e persuasivos, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. Claro. Desse modo, são produzidos através da função conotativa ou apelativa da linguagem, ou seja, a mensagem está centrada no receptor ou interlocutor com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. Vamos nos prender aqui nessa parte da semântica, né, da língua portuguesa que eu estou falando. O que é semântica? Né? Talvez eu não tenha tido a oportunidade de explicar ainda. A semântica é uma relação de significado, uma relação de sentido. Que sentido, professor? Principalmente quando eu estou falando de análise sintática. Eu estou falando de sentido, quando eu falo de semântica. Quando eu falo de sentido, eu falo de sentido conotativo ou denotativo. Vejamos o seguinte. Como eu falei, são produzidos os textos publicitários através de função conotativa ou apelativa. Por exemplo, se estamos falando de deixa eu ver, de uma sobremesa, pudim. Estou fazendo um texto sobre o meu pudim. E eu coloco lá, feito pela vovó. Talvez sim, ele possa ter sido feito pela minha avó, mas geralmente não é, né? Nem feito pela minha avó, nem feito pela sua. Estou falando daquele pudim que vende no mercantil mesmo. Né? Feito pela vovó. Gostoso demais. Claro que o texto está usando a linguagem conotativa. Né? E o que é conotativo, professor? A gente entende que denotativo é no de dicionário, né? Denotativo. Lembre-se disso, ó, se você tiver com dúvida. Denotativo de dicionário.
No dicionário, a gente vai trazer o sentido literal das palavras. Então, se o sentido é denotativo, o sentido é real. Eu até usei outro exemplo em outra sala. Por exemplo, os cães estavam latindo. Cão late mesmo, né? Cachorro late. A frase está no sentido denotativo, no sentido real, no sentido literal da palavra, né? Agora, quando eu falo, os cães estavam miando de tão velhos, opa, cachorro não mia, né? Então, eu estou dizendo que eles estavam tão velhos, né, tão idosos, sei lá, 17 anos o cachorro tinha, que ele já estava esquecendo como é que late e estava começando a miar. Claro que isso não tem condições de acontecer, né? Mas olha só como a frase está no sentido conotativo, no sentido figurado, certo? Conotativo é no sentido figurado. Então, quando eu digo que o pudim lá do mercantil, coloco lá no texto, na propaganda, pudim gostoso demais, feito pela vovó, claro que estou falando no sentido conotativo. E como eu falei, essa linguagem é usada para provocar sensações e emoções, né, em quem recebe esse texto publicitário. Como também, voltando aqui um pouquinho para o que eu falei da política, provoca aquela emoção de você querer fazer parte daquilo, de você comprar aquela ideia, de você se sentir como parte daquilo, de você querer experienciar aquela sensação, certo? Lembrem-se também que os textos publicitários, eles são... aliás, desculpa, lembre-se que os publicitários, eles são pessoas encarregadas de produzir esse tipo de texto, né? Ou seja, são emissores, são locutores da linguagem publicitária, dirigida para um determinado público-alvo. Aí a gente entra em outra questão importantíssima. Determinado texto publicitário, ele pode servir para vocês aqui, né? Por exemplo, um texto sobre material escolar. Vai servir para vocês, né? Mas para quem não está estudando, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, um médico já formado, né? Solteiro, sem filho, sem nada, que mora só. Uma campanha sobre material escolar não vai servir de nada para ele, né? Claro que nos textos publicitários a gente tem público-alvo, né? Esse texto aqui deve ser encaminhado, direcionado para essa pessoa. Por exemplo, a linguagem dos games, né? Eu estou fazendo uma propaganda sobre jogos. Vou pegar um joguinho aqui mais ou menos, não muito adulto, não muito infantil. É Minecraft. Claro que a linguagem vai ser uma linguagem conotativa, óbvio, para provocar uma sensação, uma emoção em você de querer baixar aquele jogo, já que, pelo que eu me lembro, é pago, comprá-lo, né? E com uma linguagem muito diferente, por exemplo, da linguagem que eu usaria para um produto ou para um serviço de uma pessoa mais velha, né? Claro que a gente tem a ideia de público-alvo. Essa linguagem, esse texto, vai ser direcionado para certo público e talvez não sirva de nada para esse outro público aqui, certo? Entendam, a gente tem essa ideia de público-alvo, que é uma coisa um pouquinho que vocês talvez até já saibam, claro, é um pouquinho óbvio até, mas é importante a gente aprofundar essa teoria, né? Que isso é pura produção textual, claro. Se você vai fazer uma produção desse gênero, você tem que saber qual linguagem você vai usar, né? Isso é pura produção textual. Esse daí é bom, né? Então vamos lá. Só algumas características para a gente continuar, aliás, para a gente vir aqui para o livro e ver essas atividades aqui. Algumas características do texto publicitário, né? As principais, aliás, que tem muitas. Alguém quer falar? Não? Então vamos lá. Como eu falei, é um texto persuasivo com o objetivo de convencimento, né? Esse texto que tem o objetivo de lhe persuadir, ele vai usar uma linguagem conotativa para causar emoções, para provocar sensações e também desejos, né? O principal é o desejo de consumir, já que estamos falando de texto publicitário que vai vender alguma coisa, bens, produtos ou serviços, né? Ou ideias. Né? Entendo que ideias também é um principal do texto publicitário, que também pode ser interpretada como a ideia de que você precisa daquilo. Os verbos no imperativo ou no presente do indicativo. Por exemplo, deixa eu ver aqui no imperativo.
Aquele chocolate batom, eu não sei hoje, que faz muito tempo que eu não assisto televisão, naquela programação comum. Mas eu lembro que sempre passava propaganda. Compre batom. Aquele chocolate assim, compre batom. Ou então, beba Coca-Cola. Né? Os verbos no presente, do indicativo ou no imperativo. Né? É sempre assim, tipo te ordenando. E às vezes você está na rua, nem está com sede ou com vontade de comer chocolate, mas você olha aquilo e junta um pouquinho de uma coisa com um pouquinho de outra, e você acha que você precisa daquilo. Talvez seria até mais barato comprar água, né? Óbvio que seria. Mas tem lá, beba Coca-Cola. E você olha e você se sente convencido de que você precisa daquilo. E você vai lá e realmente compra, né? Notem que o objetivo do texto publicitário foi atingido aqui, né? Como em tantos outros casos, né? O uso da expressão de chamamento. Qual é a expressão de chamamento, pessoal? É o vocativo. Por exemplo, Carlos, vírgula, vem aqui. Não, no caso, esse vem aqui talvez tenha confundido vocês, né? Só Carlos, vírgula, nosso trabalho foi feito. Né? Esse Carlos, vírgula, tá ali, é o vocativo, certo? Mas também não confundam o que está em vírgula no começo com o vocativo. A gente tem outros, né, elementos da oração e outros elementos da frase, que tem uma diferença entre oração e frase, dentro das vírgulas, né? Por exemplo, a gente pode também ter até um aposto ali. A gente pode ter também adjunto adnominal dentro de vírgula. Então, é muito interessante que a gente conheça mais sobre análise sintática, né? Para a gente não confundir quem é quem ali dentro da oração e dentro da frase, né? Lembrando que frase é tudo aquilo que tem sentido, né? Por exemplo, boa tarde, meus alunos. Eu entendi o sentido, né? O sentido está completo. Então, é uma frase. Por que não é oração? Porque não tem verbo. Né? Se eu disser, façam a atividade, tem sentido e tem verbo, né? Façam, o verbo fazer. Então, é uma oração. Né? Isso também é muito importante da gente saber. E, principalmente, o texto publicitário, ele vai trazer uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, né? Informal. As pessoas, às vezes, confundem linguagem informal com gírias. Não, não é isso. Não é bem assim. Não é por aí que, não é por aí que a banda toca. Linguagem formal é uma linguagem comum que todo mundo entende. É só isso. Não é nem tão, vamos dizer assim, underground, uma linguagem com gíria, porque quando a gente fala em gíria, a gente está falando de determinado grupo. Né? Tem a gíria, por exemplo, do pessoal que ouve reggae, tem a gíria dos skatistas, tem a gíria do pessoal que escuta heavy metal, tem a gíria, deixa eu ver, do pessoal que ouve K-pop. Né? Gíria é muito setorizado. Gíria desse pessoal, gíria desse pessoal, gíria desse pessoal. Linguagem informal é uma linguagem que todo mundo compreende, certo? Usar gíria, definir gíria como linguagem informal é um pouquinho inadequado, tá bem? É um pouquinho inadequado. A gente entende que linguagem informal é uma linguagem para todos. E como a gente está estudando texto publicitário, a gente tem que lembrar do seguinte: a gente tem público-alvo. Temos público-alvo, mas às vezes a gente atinge quem não é nosso público-alvo. Eu vou voltar aqui um pouquinho para os games, né? Já que eu falei do Minecraft, o game Call of Duty, as pessoas chamam Call of Duty, ele visava atingir pessoas de uma idade mais avançada. Mas o que se nota com as pesquisas é que o público é majoritariamente infantil. Notem, a propaganda, né? Essa propaganda é para pessoas mais adultas, adolescentes, né? Talvez adultos mesmo, que já passaram dos 18. Mas o público que foi mais atingido não foi o público-alvo. Notem aqui a importância de usar uma linguagem para todo mundo. Né? Bom, vamos lá. E claro, a presença de criatividade. Né? Você pode, eu acho que é essencial, o humor, né? Às vezes até sarcasmo também na sua propaganda, dependendo bastante do objetivo do seu texto publicitário. E às vezes, ironia. Às vezes, né? Porque quando a gente entende realmente o que é ironia, né? Ironia é quando a gente diz o contrário daquilo que a gente pensa.
Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa da ironia no nosso texto publicitário, porque a gente pode ser muito mal interpretado e o texto passar um sentido, passar uma mensagem totalmente contrária do que a gente realmente queria passar para o nosso público-alvo, certo? Outra coisa importante, eu espero que vocês estejam anotando. Caso não estejam anotando, eu vou disponibilizar um documento no nosso Google Sala de Aula, na nossa sala, certo? E vocês também podem reassistir essa aula no nosso canal do YouTube. É a intertextualidade, né? É a conversação com outros tipos de texto ou com certas figuras de linguagem, como, por exemplo, uma das principais é a metáfora. É muito usada no nosso texto publicitário, certo? E também a subjetividade. Um pouquinho de subjetividade é bom, principalmente quando vocês entenderam aquilo que eu falei minutos atrás, sobre linguagem informal, porque a gente tem público-alvo, mas a gente pode atingir outras pessoas. Um pouco de subjetividade do nosso texto, na nossa produção, vai ser interessante, sim, certo? Para que talvez a gente atinja um público que não é o nosso público-alvo, certo? Como eu falei sobre a metáfora, talvez seja interessante falar sobre as outras figuras de linguagem. Mas é importante lembrar também para quem você está produzindo esse texto, né? Pode ser crucial para o seu texto publicitário, uma figura de linguagem ou outra, né? Deixa eu ver, a hipérbole, né? Que é a figura do exagero. Por exemplo, chorou rios de lágrimas. Claro que ninguém chora rios de lágrimas, né? A metonímia, também ironia, também metáfora, e outras, tantas outras, né? O pleonasmo também. Interessante é, mas é interessante a partir do seu propósito. Defina o propósito do seu texto publicitário e aí sim você vai ver se é interessante ou não uma figura de linguagem ou outra, né? Até porque como a gente também tem que entender que, embora subjetivo, embora informal, também tem a questão do público-alvo, que isso traz uma certa objetividade, né? Ser objetivo, atingir determinado público-alvo. O uso de, deixa eu ver, estrangeirismo, né? Uma certa tradução domesticadora, vamos dizer assim, pode ser interessante. Né? Como assim, professor? Estrangeirismo? Faz o download. É mais português, né? Dizer baixa o arquivo, baixa o jogo, por exemplo. Faz o download daquele game. Note que o mais correto seria baixe aquele jogo. Quando eu digo download e game, eu estou trazendo uma linguagem mais estrangeirizadora ali, né? Eu até usei o termo errado, eu usei domesticadora, mas é estrangeirizadora. Eu estou levando o leitor lá para o mundo de quem produziu aquele texto, né? Que eu posso também fazer um vídeo sobre tradução estrangeirizadora e domesticadora para vocês. Certo? Eu tenho um artigo que eu produzi, nota 10, sobre esse tema, certo? Na faculdade. Mas, enfim, voltando aqui um pouquinho para o estrangeirismo. Estrangeirismo nada mais é do que usar essa linguagem, algumas palavras de língua estrangeira, pode ser qualquer outra língua, mas o que é mais comum é que a gente use o inglês no nosso texto publicitário, né? Por exemplo, esse que eu usei, de fazer o download do game, ou então fazer o upload, ou então up, né? Up, a palavra up. Tem vários sentidos, né? Mas a gente entende que é para cima. Quando a gente está falando de um game, a gente está falando de elevar algo, né? Por exemplo, elevar as habilidades de algum personagem, de algum carro, né? Você vai upar. Upa esse personagem, esse carro, as habilidades de sei lá o quê. Quando você usa essa linguagem, por exemplo, compre mais dinheiro, mais cédulas, mais ouro, mais diamantes, para você upar as suas habilidades, você está usando, né, de uma linguagem que a gente entende no texto publicitário como estrangeirismo, trazendo palavras do estrangeiro para o seu texto, que no nosso caso é de língua portuguesa, a menos que a nossa disciplina fosse de língua inglesa, né? E também a gente tem a questão da função apelativa.
que é basicamente um resumão, um apanhado de tudo que eu falei sobre as outras características do texto publicitário, certo? Porque nada mais é óbvio do que a gente entender que o texto publicitário vai apelar para alguém, apelar para alguma coisa. No mínimo para os seus sentimentos, as suas emoções, as suas sensações e a sua percepção sobre aquilo. Porque o texto publicitário também pode até mudar a sua percepção sobre algo, principalmente quando a gente fala de venda, se você precisa ou não daquilo. Talvez você nem precise, mas você passa a querer. Porque o texto foi tão apelativo que, nossa senhora, foi irresistível, né? Quando você vê lá 80% de desconto. Nossa senhora, quem é que não vai aproveitar essa promoção? Eu não estava nem precisando, mas eu comprei. Né? Se bem que 80%, né, gente? Vamos lá. Página 72. Incondicionalmente mãe. Incondicionalmente mãe. Ser mãe não depende de raça, etnia, não depende de crenças, credo e religiões. É um privilégio de toda a raça humana. Não é padecer no paraíso, e sim dar luz à terra. Toda mãe é um ser especial, cheio de amor incondicional. Por isso, mãe, receba todas as homenagens pelo seu dia. E também a gratidão por ter sido, assim, incondicionalmente mãe. Notem aqui o principal, né? A qualidade de texto apelativo. Claro que a gente está falando de mãe, óbvio, Nossa Senhora, isso é um apelo imenso, né? Porque, de toda forma, mãe é mãe, né? Vamos até reler um pouquinho para a gente se prender mais ao que nós iremos fazer. Ser mãe não depende de raça, de etnia. Aqui a gente já globaliza a ideia, né? Não depende de crenças, credo e religiões. E, novamente, é só para globalizar a ideia do que é ser mãe. É um privilégio de toda a raça humana. Não é padecer no paraíso, e sim dar luz à terra. Toda mãe é um ser especial, cheio de amor incondicional. Por isso, mãe, receba todas as homenagens pelo seu dia e também a gratidão por sempre ter sido assim, incondicionalmente mãe. Realmente é um texto com uma linguagem, notem, informal, porém, olha, sem gírias, não precisou usar gíria em momento algum. Certo? Linguagem informal não é o uso de gírias, é o uso de uma linguagem popular. Né? E quando eu falo linguagem que todo mundo entenda, talvez não ficou bem explicado. Nada mais é do que uma linguagem popular. Eu posso fazer um artigo sobre medicina com uma linguagem informal, que nada mais é do que uma linguagem popular, que todo mundo que ler aquele artigo vai entender a maioria do que está ali escrito, a maior parte, né? Talvez uns 90%, 95%, porque, querendo ou não, é um texto específico sobre medicina, e eu posso usar uma linguagem técnica, né? Uma linguagem mais instrumental, para quem é da área, com nomes bem específicos, que você só vai entender em duas situações. Você ser da área, ou você ter um dicionário, que tenha o significado dessas palavras. Vamos lá. Vamos às nossas questões que vão ficar para casa, óbvio, né? Principalmente pelo tempo. Com base no anúncio acima, no caso, no anúncio do lado, né? Com base no anúncio, responda: todo texto publicitário aborda os atributos do anunciante? Isso aqui está facinho demais. Porque, segundo o anúncio, a maternidade é incondicional. Reparem que no começo do nosso texto, ele já vai elencando, né, os motivos pelo qual ser mãe não depende disso nem daquilo, né? Ser mãe vale para todo mundo, né? Para todo mundo do sexo feminino, claro. Eu estou falando. Não depende de nada, e vocês sabem o que é esse nada. Esse nada está definido lá no texto. 3. Responda. Aliás, desculpa. 3. Você acredita que a maternidade é um privilégio da raça humana? Aqui, obviamente, nós estamos direcionando
a nossa resposta à opinião de vocês, né? Resposta pessoal. Mas é importante mencionar que a maternidade, né, porque estou perguntando se a maternidade é um privilégio da raça humana. Notem a maternidade em outros seres, certo? No gato, no cachorro. Estou falando desses animais que são os mais próximos de nós. Notem a maternidade em toda a vida humana. Assim vocês vão responder essa terceira questão de uma maneira sensacional. Vamos lá. No texto publicitário, há o seguinte trecho. Não é padecer no paraíso, e sim dar à luz à terra. Sobre isso, responda. O que o autor quis dizer com o termo dar luz à terra? Dar luz à terra. Vamos lá. Para explicar esse texto aqui, essa questão, aliás, de cara eu tenho que dizer que estamos usando uma figura de linguagem, né? Porque ninguém dá luz ao planeta Terra, né? Já que esse T está maiúsculo, entende que está se referindo ao planeta Terra, né? Se fosse minúsculo, era aquela terra mesmo do chão que a gente pisa ali, né? Então, eu estou falando da Terra, eu não estou falando da nossa realidade, porque ninguém dá luz à Terra. Aqui, óbvio, eu tenho uma figura de linguagem, que eu vou querer que vocês me digam que figura de linguagem é essa, que eu até mencionei quando eu estava explicando sobre o texto publicitário, certo? E vocês digam o que é que isso significa, o que é que a Terra representa aqui nesse dar luz à Terra. A Terra tem um significado, né? Tem um sentido conotativo, que foi o que eu expliquei, que tem no texto informal. O texto informal é dotado de uma linguagem conotativa, persuasiva e tantas outras características, né? Apelativa também. Aqui, terra significa uma coisinha. Você apenas vai me explicar o que é que essa figura de linguagem quer representar com terra. Vamos lá, qual é o termo usado? Tá bem encaminhado, viu, Lívia? Tá muito, muito próximo, assim, virar a curva aqui para a esquerda, tu vai chegar na resposta ideal, certo? Mas só eu preciso que você me diga qual é essa figura de linguagem, certo? Porque se você souber qual é essa figura de linguagem, você acerta a questão completa, certo? É uma questão que está um pouco dividida. O que o autor quis dizer com o termo dar luz à terra? Se você identificar qual a figura de linguagem o autor usou aqui, você encontra a resposta. Porque, como eu falei, ninguém dá a luz à terra. Ninguém vai dar a luz à terra. Dar luz a outra coisa, né? Então, a terra aqui tem uma simbologia de algo, né? A terra, melhor. Você vai encontrar a melhor resposta se você me dizer o que é que a terra representa para você. O que é que a gente tem aqui na terra que não tem lugar algum no espaço, né? Como a gente conhece hoje, né? A gente tem aqui na terra uma forma de vida que a gente não conhece em outro lugar. Certo? A questão está praticamente respondida. E no item B, a gente tem o seguinte. No texto lido, no trecho, aliás, lido no enunciado, há, de forma sutil, uma intertextualidade. Isso é, a influência, né? Influência de um texto sobre outro, que o toma como modelo de partida. Qual é o outro texto? Logo, eu vou ter que esclarecer que a gente está falando daquela parte de padecer no paraíso, certo? Ser mãe não é padecer no paraíso. Aí a gente já encontra o nosso texto de referência, que a gente está fazendo a intertextualidade. Realmente essa questão é muito pontual, esse item B da quarta questão é uma questão muito específica, que você tem que ter uma certa interpretação de texto, né? Eu vou até voltar o nosso trecho aqui. Não é padecer no paraíso, e sim dar luz à terra. Aqui a gente tem uma intertextualidade, ou seja, o nosso texto publicitário aqui está conversando com outro texto, né? Até mesmo com outro livro, certo? Você vai me dizer que texto é esse, ou que livro é esse, você também pode me dizer. E assim você vai ter encontrado a melhor resposta. Esse texto estabelece intertextualidade com o texto tal, que diz que
Ser mãe é isso, porque a mãe desse outro texto, assim, 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 certo? Tá bem simples esse item B. Basta você interpretá-lo bem. Eu vou aproveitar esses 2 minutinhos para perguntar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Perguntem que eu explico aqui na hora, rapidinho. Só a gente tira essas dúvidas aqui. Então, tem uma dúvida que eu quero que vocês fiquem. Com alguma dúvida, vocês querem que eu explique algo de novo? Bom, se não ficou dúvida, essa é a nossa atividade, página 73, certo? Eu vou disponibilizar esse documento, aliás, vou disponibilizar um documento para servir de base para vocês responderem também essas questões, certo? Zero dúvidas. Bom, sinal de que eu vou esperar 100% de acerto, ou bem próximo disso, tá bem? Bom, então a nossa aula é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma dúvida que aparecer, vocês podem me procurar, né, no WhatsApp ou no Google Classroom, que eu tiro a dúvida de vocês na hora, assim que eu ver, tá certo? Um abraço e até a próxima.